Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para nós conversarmos um pouco e junto estudarmos a Bíblia Sagrada. Eu convido vocês a estudarmos o livro de Romanos capítulo 2, o versículo de número 17 até o versículo 29. O versículo 17 diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabe a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Muito bem. O versículo 17, 18 e 19. Bem, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma série de acusação contra os judeus. Os judeus que são incensuráveis à verdadeira circuncisão. Os judeus estavam defendendo que somente poderia ser salvo aqueles que fossem circuncidados. Os judeus estavam defendendo que só poderia ser salvo aqueles que praticassem a lei. Então o apóstolo Paulo vem com uma acusação contra eles. Ele fala sobre o favor especial de Deus. Ele fala aqueles judeus que têm como sobrenome judeus, mas não são na verdade judeus. Eles que representam a lei, mas desobedecem à lei. Ele fala sobre uma confiança cega e mecânica que os judeus têm na lei mosaica, o qual não podia salvar e nunca teve o propósito de salvar. Ele diz que os judeus se gloria em Deus, ou seja, eles se tornaram orgulhosos, orgulhavam-se de quem eles eram. Eles conheciam a verdade e sabiam a vontade de Deus, mas não praticavam essa vontade. Ou seja, o povo de Israel tinha a palavra literal de Deus, que nenhuma outra nação no mundo tinha durante essa época. Eles acreditavam que aprovas o que é excelente. Eles acreditavam que eles eram o detector das coisas excelentes. Eles acreditavam que era pessoas instruídas pela lei. Mas eles tinham provado, na verdade, a palavra. Eles conheciam a palavra, estudavam a palavra, a lei, repetidas vezes. Eles eram instruídos na lei. Eles conheciam a essência da lei, que foi transmitido através de Moisés. Mas na verdade foi pela boca de Deus que Moisés transmitiu essa lei. Esses judeus, eles conheciam. Eles acreditavam que eram guias de cegos, ou seja, instrutor.
Eles acreditavam, eles confiavam que eles eram capazes de guiar os cegos à luz do que levar à luz aqueles que estavam em trevas. Porque Deus destinou os judeus para serem guias dos gentios. Era através dos judeus que os gentios poderiam chegar à verdade. Então Deus destinou os judeus para serem guia, para serem como a luz do Senhor, para levar as pessoas que estavam em trevas para conhecer a verdade. Era essa a vontade de Deus, que os judeus viessem conhecer a palavra e a vontade de Deus, conduzindo as pessoas pelo caminho que levasse a humanidade inteira a conhecer a verdade. O versículo 20 diz assim: instruidor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da palavra da lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não deves adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Então nós vemos aqui do versículo 20 até o versículo 23, apóstolo Paulo trazendo várias acusações contra os judeus. Os judeus se consideravam mestre, ele se considerava instruidor daqueles que eram nécio. Nécio, quem que era nécio? Pessoas tolas. Os judeus se consideravam mestre. Eles desprezavam o gentil. Porque o mundo gentil era considerado pessoas incapazes. Eram pessoas que não conheciam a verdade, não conheciam a verdadeira adoração. Então, as adorações dos gentios eram para os deuses que feito pelas mãos humanas. Mas o judeu se considerava mestre de meninos. Então o apóstolo Paulo faz várias acusações, mostrando que o Espírito Santo havia desprezado a filosofia daqueles mestres, tanto dos gregos quanto dos judeus. Havia desprezado a filosofia como sendo nada. Os judeus tinham o conhecimento da ciência, da verdade, da lei. Então eles tinham a palavra de Deus. A palavra de Deus que os levou a se colocar diante do mundo, ano-luz. Os judeus tinham pleno conhecimento que o levava muito além da humanidade, porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Os judeus se orgulhavam de serem mestres do gentio. Eles se orgulhavam de ensinar outras pessoas sobre o caminho da vida. Mas pouco se aplicava à lei em si mesmo. Eles não se preocupavam com eles, porque eles se tornaram orgulhosos. Apóstolo Paulo diz: vocês que pregam que não devem roubar e roubam. O que estava acontecendo com os judeus? Eles tinham se tornado pessoas que faziam vários tipos de negociação errada, ao ponto de se tornarem ladrão da própria verdade.
Aí o apóstolo diz: tu que dizes que não se deve adulterar e adultera. Quando o apóstolo fala, ele está falando para as pessoas que estavam praticando tais atos. Judeus que eram orgulhosos, condenavam o pecado do adultério, mas eles mesmos estavam na prática do adultério. Aí o apóstolo diz que tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Esses judeus que o apóstolo estava falando, eles haviam rejeitado o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, por meio de Paulo, coloca Israel na mesma condição do gentil, ou seja, coloca o povo judeu na mesma condição do gentil. O gentil, sim, era idólatra, mas os judeus eram um povo orgulhoso. Eles acreditavam que ele era o povo eleito. Aí o apóstolo diz: tu que te gabas na lei, mas tu transgride a lei, desonrando a Deus. Então, esses judeus, ele possuía a lei. Mas eles conheciam a lei, mas não guardavam a lei. E por eles não guardarem a lei, eles desonravam a Deus mais que os próprios gentios, porque os gentios eram considerados povo ignorante, que não conhecia a verdade. Mas os judeus conheciam a verdade. Então, aquilo que eles praticavam, eles tinham ciência de que estava errado. Os gentios não, o gentio era ignorante, não conhecia a verdade. Aí vem o apóstolo no versículo 24 dizendo assim: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ele está falando para os judeus. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és um transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Então aqui nós vemos o apóstolo dizendo: você, por causa do nome de Deus, é blasfemado entre os gentios, porque vocês conhecem a lei, porque vocês falam sobre a circuncisão, vocês conhecem a palavra escrita, mas vocês se tornaram desobedientes a essas palavras, e por isso o nome de Deus é blasfemado, ou seja, o nome de Deus é zombado entre os gentios por causa de vocês, judeus, que não praticam a verdade. E o versículo de número 25 diz assim: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Então, a circuncisão, ela não tem proveito nenhum em nada quando violamos a lei de Deus. Eu conheço pessoas que dizem: agora eu sou judeu, eu me circuncidei, eu observo a lei, mas a lei sem a graça, ela se torna em desgraça. E se você não conhece a verdade, mesmo você conhecendo, não conhecendo a verdade, mas praticando a verdade, essa verdade se torna em lei para ti. É isso que o apóstolo diz.
Mas se transgride a lei, tua circuncisão se torna incircuncisão. Mesmo quando as pessoas são circuncidadas, se eles praticam esse ritual religioso, mas eles não receberam a Cristo como Salvador, eles ainda não estão salvos. A circuncisão não vai salvar essa pessoa. E o versículo 26 diz assim: de maneira que se a circuncisão, ou seja, a incircuncisão ou povo gentil, cumprir a justiça da lei, por meio de Jesus Cristo, sua incircuncisão não será tido como circuncisão? É uma interrogação que ele diz. Pondo a confiança em Jesus, satisfaz as demandas da lei, amado. E por isso, quando nós confiamos em Jesus, quando nós somos seguidores de Jesus, quando nos tornarmos servo de Jesus, isso assegura a justiça da lei, que de fato é o único modo de sermos assegurados como filho de Deus. Porque a lei, ela determina, se eu vou adotar uma criança, eu preciso registrar mediante a lei que essa criança agora é um filho adotado. Então Deus usa a lei para confirmar que nós agora, aceitando a Cristo, somos seus filhos. Fomos adotados por Ele como filho. Então, essa prática de praticarmos a justiça de Deus, mesmo não conhecendo a lei, esse é o único modo de sermos assegurados a nossa salvação, ou seja, a nossa adoção como filho. O versículo de número 27 diz: a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeus o que é no interior, e é circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui nós vemos que o resultado, ele nos traz a vida, uma vida transformada, não mais pela lei, mas pela fé em Cristo. Os judeus que foram de Cristo tentam guardar a letra da lei, participando de todos os rituais, mas segue transgredindo a própria lei. Em outra palavra, o que eles cumprem não muda a sua vida, não o transformam, eles continuam vivendo sob o estigma do pecado. O versículo 28 diz: porque não é judeu o que é exteriormente. Ou seja, precisamos completamente destruir o pecado em nossa vida para receber a salvação. O apóstolo diz que não, nem a circuncisão é o que é somente por fora da carne. Você se circuncidar simplesmente não vai te levar à salvação. Só praticar esse ritual
não te dará o direito de ser considerado filho de Deus. Não te dará o direito de ser verdadeiramente pertencente a Cristo. A circuncisão não irá proporcionar a você nada espiritualmente. Aí o versículo 29, para fechar todo esse capítulo, diz assim: mas é judeus o que é no interior. Ou seja, é só a obra realizada interiormente por Cristo que constrói a salvação. Essa obra realizada dentro do nosso interior através do Espírito Santo de Cristo. Ele nos assegura a salvação. Aí o apóstolo Paulo diz: é circuncisão o que é do coração no espírito. Então o coração de cada um de nós é mudado, é transformado. Isso se cumpre no meio do espírito. Aqui nós vemos que o apóstolo está falando acerca das pessoas que são nascidas de novo. Pessoas que receberam a salvação mediante a Cristo. A lei, ela nos conduz até Cristo. O regulamento da lei de Moisés nos leva até Cristo. Inclusive nos leva ao seio da igreja. Manter os ritual religioso, ele é muito bonito, mas não leva à salvação. Cantar, louvar, ele também é muito lindo, mas não te leva à salvação. Muitas pessoas estão louvando a Deus sem conhecer a esse Deus. Muitas pessoas se tornaram levitas, se intitula adoradores, mas na verdade não conheceram a Deus, tornaram pessoas que praticam rituais religiosos. E a prática do ritual religioso, ele não te conduz à salvação. Os homens podem verdadeiramente exaltar a Deus só quando aceita a Cristo como seu Salvador. Quando você aceita Cristo, você pode confiar verdadeiramente que está salvo em Cristo. E não nos rituais religiosos dos homens. Porque os rituais simplesmente vai te levar a praticar uma religião. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja verdadeiramente salvo e liberto. Que Deus vos abençoe, amados. Eu encerro aqui o capítulo 2 de Romanos. Provavelmente amanhã eu voltarei com o capítulo 3, porque eu estou estudando o livro de Romanos, livro de Provérbios, e eu tenho o encerramento da campanha amanhã, da batalha espiritual. Então, junto nós vamos aprendendo. Que Deus vos abençoe, amados. Graça e paz para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira.